Olá, pessoal! Estamos na reta final do módulo 3, né, finalizando esse curso. E, infelizmente, deu problema na minha internet e nós não conseguimos fazer ao vivo. Então, EAD tem essas coisas. Tem a facilidade da gente poder assistir no horário da maneira que a gente quer, né? Tem assistir no sofá, na cama, da maneira como a gente quiser, dentro da nossa casa, mas tem também as desvantagens que se a internet do professor falha, a aula não tem como ser dada. Esse que é o problema. Mas resolveram aqui, foi um problema na região, na internet. E aí, como vocês optaram pela aula gravada, né, senão a gente faria a aula, né, ao vivo em outro horário. Mas enfim. A gente vai continuar aquele assunto do encontro de quinta-feira passada, que foi sobre valor. A gente estava conversando valor. E eu queria muito ter dado essa aula ao vivo para a gente poder conversar, que até ficou, né, da gente bater um papo sobre como aumentar o valor no negócio de vocês. Mas infelizmente aconteceu isso e vida que segue. E é assim mesmo, né? O empreendedor até está acostumado com imprevisto. Então hoje nós vamos continuar aquela aula sobre valor. Aí vai ser uma aula muito especial. Por quê? Porque a gente vai aprender mesmo a dinâmica. A dinâmica do valor, né, na cabeça das pessoas. Quem já assistiu a aula sobre valor que estava gravada e disponibilizada, já vai ter mais noção disso que a gente vai falar aqui, tá? Mas se você não assistiu, né, depois que terminar essa aula, vá lá na playlist e assista, que vai ser muito bom para conseguir entender como é que funciona o valor na cabeça das pessoas. Por quê? O valor está totalmente relacionado com o preço, tá? Então, se a pessoa vê muito valor, ela vai querer, ela vai desejar pagar mais caro. E o preço tem tudo a ver, né? O preço que a gente cobra tem tudo a ver com o nosso faturamento. Então, é muito importante, tá? Esse é o nível de importância. Então, vou mostrar aqui os slides para vocês, que nós vamos acompanhando aqui para ficar mais fácil e a gente não perder tempo, tá? Como eu disse, o valor está totalmente ligado ao preço. Quanto maior o valor, maior é o preço também, né? Raramente acontece de algo ter muito valor, né? Só em circunstâncias excepcionais algo tem muito valor com um preço baixo. Isso está tão atrelado na nossa mente que muitas vezes nós damos mais valor para aquilo que mais... nós damos uma qualidade maior como consumidores para aquilo que tem o maior preço, né? A gente vê no supermercado. Às vezes, mesmo a marca sendo boa, né? Mesmo o produto sendo bom, aliás, mas de uma marca desconhecida ou com preço mais baixo, a gente tende a associar que a qualidade é menor e, consequentemente, a gente vê menos valor no produto. Então, está totalmente atrelado, tá? E também tem aquela frase que diz que tudo que muito custa, muito vale, que tudo aquilo que tem um custo maior para a gente conquistar, tem mais valor para nós, né? Então, quando nós trabalhamos para conquistar nossas coisas, as nossas coisas têm mais valor. Então, essa é a relação, tá? Entre valor e preço, que estão ligadas. Mas não é sobre isso que eu quero discutir aqui, né? Vamos seguir. Que a pergunta fundamental que a gente pretende responder é como repassar o custo ao consumidor naqueles casos, como a gente comentou, quando um custo sobe, né? Pode ser pela inflação, pode ser o custo do aluguel, pode ser o custo do transporte, pode ser o custo do fornecedor, né? Qualquer coisa. Subiu o preço da inflação, por exemplo, né? Como que isso vai impactar no nosso negócio? Obviamente que vai subir os custos. E se a gente não repassar para o nosso consumidor, fica complicado, porque a gente vai absorvendo isso e tendo prejuízo, certo? Aquela frase que eu disse para vocês já nas últimas aulas. O dinheiro que sai do bolso do consumidor vai sair do seu. Ponto. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção, né? Então, como é que a gente faz ali para aumentar o preço? Porque pelo menos uma vez por ano a gente vai ter que repassar, né, uma inflação. Então, como é que a gente faz para o cliente
não sentir, né? Aumentar, ou simplesmente aumentar o preço, né? Você quer aumentar o preço do seu serviço, você acha que está cobrando muito pouco, como é que faz para o cliente querer pagar? Ou cultivá-lo, né? Ou querer simplesmente que o cliente continue querendo comprar pelo mesmo preço. Tem isso, né? Então é isso que nós vamos discutir. Eu não troquei aqui a frase, ignore essa frase aqui. Mas né? O seu processo é fácil, né? Que o processo é fácil, na verdade. Que é assim, preço, né? O preço que a gente cobra vezes a quantidade que a gente vende vai dar o nosso faturamento. Não é assim? Então, se a gente erra aqui no preço, a gente, consequentemente, ou vai vender menos, né? A gente vai vender menos, ou vai vender a mesma quantidade, só com um preço mais baixo e vai diminuir o nosso faturamento. Então, muitas vezes, a pessoa está com um problema financeiro na empresa e ela acha que precisa cortar custos, né? Simplesmente eu vou cortar os meus custos. Corta custo, corta daqui, corta de lá. Mas, às vezes, o problema não está no custo em si, está no faturamento, está na quantidade de dinheiro que entra. Por uma escolha errada do preço, né? Porque tem uma escolha ótima. Se a gente cobra também um preço muito caro, a gente tem menos cliente. Se a gente cobra um preço muito barato, pode acontecer o contrário. Ao invés da gente ter muitos clientes querendo comprar, pode ser que eles percebam nosso produto como inferior. Então, como eu sempre disse para vocês, que o negócio do empreendedor pequeno, principalmente no interior, competir não com preço, senão vai se desfalcar, vai debilitar as finanças, não vai ter uma coisa muito saudável. Então, não competir com o preço, né? Principalmente quando não tem escala. Né? Imagine quanto que uma indústria, por exemplo, de fósforo, né? Uma fábrica de fósforo que vende a caixinha de fósforo a R$1, né? Quanto que ela precisa vender para faturar 1 milhão? Então, o preço, né? O preço baixo, ele é legal quando você tem escala, quando você tem caixa. Você pode competir com o preço. Mas se não for esse seu caso, você tem que achar o preço certo para ter esse faturamento, né? Que às vezes, como eu disse, muitas vezes não está fechando as contas, a gente acha que precisa cortar custos, mas às vezes a gente já cortou tudo que tinha para cortar. Vai cortar da onde? Da qualidade do produto? Aí pode ser um tiro no pé. Então, por isso que o preço é importante, tá? E como é que faz para o cliente pagar, né? Como é que a gente faz para o cliente perceber valor? A primeira coisa que a gente viu, e a gente tá lá na aula sobre valor que é gravada, aula gravada, que é o seguinte: precisa existir uma necessidade do consumidor. Se ele não tiver a necessidade subjetiva dele, né, que é dele, interna dele, pessoal, né, particular, individual, que a gente de fora, a gente não dá para saber o que faria uma pessoa feliz ou por que ela deveria comprar X, não Y. Ela que sabe, cada pessoa sabe das suas necessidades. Então precisa haver necessidade. Obviamente que nós vivemos uma sociedade complexa, muito grande, muito desenvolvida, e que nem sempre as necessidades vão ser só de subsistência, né? Quando a gente pensa em necessidade, a gente pensa assim, comer, beber, né? Dormir, moradia, as necessidades básicas, mas não. Conforme a sociedade vai se complexificando, vai se tornando cada vez mais complexa, maior, a gente vai tendo outras necessidades, como, por exemplo, necessidades culturais, necessidades sociais. Nós não temos somente a necessidade de nos vestir, nós temos a necessidade de nos vestir bem, né? De ser bem arrumado, porque isso traz um certo status na sociedade, uma certa recompensa, uma certa visualização, né? Das outras pessoas, boa visualização dos outros, né? Boa visibilidade, aliás, né? Então, existem essas necessidades que são subjetivas, né? Mas meu cliente tem necessidade de um vaso de flor? Tem. Né? Tem essa necessidade. Tem que achar o cliente que tem essa necessidade. Pode ser que a gente esteja tentando vender, né, para alguém que não tenha necessidade daquele produto. E o público-alvo daí tá errado. E aí a gente não consegue vender, não consegue faturar, não fecha as contas e a gente acha que o problema está nos custos, acha que o problema está em outro lugar, sendo que não, né? O problema ali está no foco. Então, para o cliente ver valor, ele primeiro precisa ter
ter uma necessidade. Se ele não tiver necessidade, ele não vai ver valor, né? Como eu disse lá no vídeo do que tá gravado sobre valor, tá? Que se o cliente não tem necessidade de fumar, ele vai querer comprar? Não vai. Mesmo que você vai querer comprar cigarro, não vai. Se o cliente não fuma, ele não vai querer comprar cigarro. Mesmo que você tente vender a 10 centavos. Pode ser que ele compre para revender, como eu disse. Mas, né, em todo caso, aí vai ter uma necessidade. Necessidade do quê? De revenda. Então, precisa existir a necessidade, né? A gente tem que descobrir essa necessidade. Ou, às vezes, né, descobrir o público certo para a necessidade que a gente quer atender. Tá? Então, precisa ter a necessidade para o cliente ver valor. 2, o produto precisa corresponder à necessidade, tá? Não adianta nada a gente ter achado a necessidade, por exemplo, o cliente tem uma necessidade de ser mais bonito, né? Uma necessidade para ele. E aí o produto que a gente está vendendo não vai deixar ele mais bonito, mas a gente tá vendendo como se fosse deixar bonito. Então, o produto não tem as características adequadas para cumprir a necessidade do cliente, tá? E se for assim, o cliente não vai comprar. Mesmo que ele tenha necessidade, se o produto que você venda não tiver as características exatas que ele precisa para satisfazer a necessidade dele, se o produto não cumpre com o objetivo, não cumpre com o prometido, ele não vai ver valor. E mesmo que você coloque seu produto em promoção, mesmo que você baixe o preço, mesmo que você dê 50% de desconto, ele não vai ver. Ele não vai ver valor e não vai comprar. E aí, de novo, o faturamento foi para as cucuias, né? Outro ponto, o cliente precisa saber. Parece simples, né? Mas às vezes o cliente não sabe. Às vezes o cliente não sabe de todas as características do seu produto. Ele não é obrigado a saber. Ele chega na sua loja, ele chega no seu para comprar de você, às vezes você é fornecedor, ele não sabe todos os benefícios que o produto tem. Ele precisa saber. Você precisa contar para ele, dizer qual é o valor que você está agregando. Sim, precisa contar. Muitas vezes a gente fala aqui, o cliente não quer comprar, o cliente está achando caro. Ele sabe, né? Tem gente que fala assim, mas eu tô usando uma embalagem especial, que é biodegradável, eu faço tudo pro meu cliente, coloco uma lembrancinha, coloco um negocinho a mais, coloco um cheirinho. O cliente sabe, você precisa contar, né? Mesmo que você coloque um cheirinho lá no produto, você precisa contar para ele, você precisa lembrar, olha, foi feito com carinho, perfumei para você. Sim, é assim mesmo, precisa contar, né? Porque o que a gente conta é onde a gente vai enfocar. Já viu propaganda, né? O que a propaganda faz? Ela conta detalhes do produto dela, né? Qualidades que ela quer enfocar. Não é assim que a propaganda faz? Então, nós também precisamos contar para os nossos clientes a qualidade do produto, as características, o atributo do produto que você quer evidenciar, que é aquilo que vai fazer ele perceber mais valor, né? Se é porque o seu produto é feito com matéria-prima de muita qualidade, matéria-prima importada, é um produto que você compra de um fornecedor X, que é muito bom, ele precisa saber. Então, você precisa contar, você precisa enfocar essas qualidades que vão agregar valor na mente do cliente, tá? Aqui era o 4. Mas, enfim, disponibilidade. O produto precisa estar disponível, senão não vai ter valor, né? O que não existe não tem valor, o que não está disponível não tem valor. Então, precisa estar disponível quando o cliente quiser, senão ele automaticamente vai perder o valor, tá? Vocês lembram lá do vídeo que eu mandei para vocês lá no grupo do WhatsApp, que é da pipoca do seu Valdir? Lembram disso? Não sei se vocês assistiram, mas quem não assistiu, é muito bom assistir. O que é interessante da história do seu Valdir? Ele é um homem simples, né? Era boia fria, que foi para Curitiba para trabalhar, né? Saiu da boia fria, foi para Curitiba trabalhar. E começou a aprender sobre empreendedorismo. Ele só tinha até 4ª série, sei lá, não tinha nem educação, né? Formal. Então, ele começou a aprender sobre empreendedorismo para levar uma qualidade de vida melhor para a família dele, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. E aí, ele aprendendo ali, né,
em Curitiba, no centro, sobre empreendedorismo, ele se inscreve na prefeitura porque ele quer trabalhar ali como ambulante. E eu acho que ele passa, se não me engano, 14 anos, ou quase um pouco mais de uma década, somente para conseguir a licença para atuar. Isso é muita coisa. Imagina você passar 14 anos. Mas enfim, nesses 14 anos que ele ficou parado, tem lá na entrevista bonitinho, acontece uma coisa. Ele começa a observar como é que ele poderia vender um produto simples, né? Ele começa a pensar, raciocinar como é que ele poderia vender um produto simples, como uma pipoca, né? Fazer os clientes quererem comer pipoca. E não só isso, mas pagar um pouco mais caro pela pipoca. Afinal de contas, se ele usa matéria-prima boa, ele vai ter que cobrar mais caro, né? Então, ele começa a pensar e raciocinar como é que ele poderia fazer para vender pipoca. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele fez, enquanto ele estava lá esperando a licença dele sair, né, o registro dele sair, ao invés de passar 10 anos simplesmente reclamando, não, né, ele foi estudar. E aí ele parou, né, parava as pessoas na rua para fazer a entrevista. E perguntando para as pessoas, oi, boa tarde, eu posso te fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber por que você paga caro na pipoca do cinema, R$30, né, na pipoca do cinema, e você não paga R$3 na pipoca da rua. Não é pipoca? É pipoca, a mesma coisa. Não tem manteiga? Esse tem manteiga, né? Então, por quê? Ele queria saber o motivo. Você não acha que tem um motivo? Por que certos produtos as pessoas pagam um preço mais caro e outros não? Tem um motivo. Não tem? E aí os clientes falaram, olha, os possíveis clientes, porque ele não tinha cliente ainda, ele não tinha carrinho. Os clientes falaram, olha, eu compro no cinema, mas não compro na rua, porque da rua não tem higiene. E aí ele pensa assim, poxa vida, então se todo mundo diz que acha que na rua é sujo, que não tem cuidado com o carrinho, que não tem segurança alimentar, etc., eu vou proporcionar isso para o cliente e ele vai querer comprar de mim, vai querer pagar mais caro, tá? E ele usou isso para se diferenciar. Então, se as pessoas não pagam caro, se as pessoas não pagam nem barato, era essa a questão. Por que as pessoas não pagam nem barato na pipoca de rua, né? Ele usou isso para se diferenciar. Ah, já que é higiene, então eu vou fazer higiene no meu carrinho. E não só isso, não é que o meu carrinho vai ser limpinho, eu vou servir as pessoas de roupinha branca para mostrar que eu sou higiênico. Não só isso, mas eu vou dizer para o cliente o tempo todo. Então ele mostra para o cliente, olha cliente, eu estou limpando meu carrinho. Olha cliente, depois que eu pegar o dinheiro aqui da sua mão, eu vou passar álcool em gel. Olha só, quando eu pegar seu dinheiro, eu já te dou um álcool em gel para você higienizar a sua mão também. E a pessoa pegou em dinheiro, vai pegar na pipoca, né? Porque a pipoca a gente come com a mão. Então ele dá o álcool em gel para as pessoas. Isso na época que álcool em gel nem era popular, né? Isso antes da pandemia. Então ele avisa, ó, tô limpando minhas mãos, ó, vou limpar meu carrinho. Então tá todo mundo vendo. E não só isso, quando começou a ter lucro, o carrinho dele começou a separar uma parcela do lucro para ele fazer certas melhorias, por exemplo, o uniforme. Então ele foi comprando uniforme. E ele trocava de uniforme todos os dias. O uniforme branco ele trocava todos os dias. Como é que ele ia mostrar para o cliente que o uniforme dele estava limpo e que ele trocava todo dia, sendo que o uniforme dele é branco, né? Tudo igual. Ele mandou bordar no uniforme o dia da semana. Então ele tinha um uniforme para segunda, um uniforme para terça, um uniforme para quarta. Assim o cliente tinha certeza que ele era tão higiênico que ele trocava o uniforme todos os dias. Isso é criar valor. Isso é assim um ato de muita inteligência. Inteligência de observação mesmo, de criatividade e observação. Então não basta você... primeiro, o cliente precisava de ter a necessidade de comer pipoca, um lanchinho na rua. Tem essa necessidade? Tem. A pipoca cumpre esse objetivo, né? Um excelente lanche, nutritivo, etc. Né? O cliente sabe disso, ele conta para o cliente. Ele conta tudo isso para o cliente, ele dá um kit de higiene para o cliente, ele conta. Então ele tá o tempo todo, tem até aquela reportagem do Fantástico, que o Fantástico dá uma zoada nele, porque ele fala demais, ele conta demais o que ele faz.
Tem que contar. Eu faço isso por você. Olha, essa aqui é a lembrança preparada com muito carinho. Um mimo para você, um agrado, preparado assim, preparado assado. Nossos produtos se preparam assim. É assim, gente. Precisa contar. O cliente não vai adivinhar. E ele respeita o consumidor. Ele respeita o consumidor, ele vê o consumidor com carinho, né? Que o consumidor está deixando o dinheiro dele ali na mão dele. Dinheiro é tempo, dinheiro é trabalho. Então, ele valoriza isso no cliente, né? E aí, quando você respeita o cliente, o que acontece? O cliente te respeita de volta. Essa que é uma maravilha. Se você valorizar o cliente vai te valorizar de volta. E mesmo que você tenha que ajustar o preço, você vai conseguir ajustar, porque o cliente gosta do seu serviço. Ele sabe que você não está passando a perna. Porque, olha, não tem problema nenhum em cobrar mais caro. O problema é quando não tem correspondente. O produto que você está vendendo o produto que você está vendendo não tem as características para saciar a necessidade da pessoa. Né? Aí isso é fraude. Né? E você está mentindo, você está enganando, você está passando a perna no consumidor, ou você está cobrando um preço muito além, né? Que o produto não vale. Então, o que a gente tem que pensar é que como é que a gente pode fazer para o nosso produto realmente valer mais, né? Realmente valer mais. E aí tem essa correspondência, aí tudo certo, né? Precisa ter essa correspondência, né? Nós não podemos simplesmente cobrar mais caro, porque senão, se não tiver essa correspondência, se nosso produto não tiver realmente qualidade e não valer aquele preço, o nosso consumidor vai se sentir lesado e o nosso faturamento, né? Você pode perguntar, mas a gente tá falando aqui, a matéria de finanças, por que a gente tá falando de vendas? É porque é a base. Sem dinheiro entrando na nossa empresa, não tem finanças, não tem gerenciamento, não tem investimento, não tem nada. Então tudo começa aqui, tá? E aí tem uma dica, né? Aí tem muitas pessoas que são fornecedoras, que trabalham, que é o B2B, né? Business to business, que é de empresa para empresa. Empresas aí, né, do curso que vendem para outras empresas. E aí eu gostaria de indicar esse livro. Olha como ele é fininho. Fininho, né? Esse livro aqui, o nome do livro é Gerenciar para o Lucro. Tá aqui escrito, tá? Gerenciar para o Lucro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse livro aqui, ó, Gerenciar para o Lucro, é muito bom, é bem fininho aqui, bem curtinho. E ele traz algumas coisas, ó, tem menos de 200 páginas. Ele traz alguns exemplos, ele traz algumas ideias, é de especialistas lá dos Estados Unidos, gente muito competente, gente muito boa, né? Grandes consultores financeiros e de gerenciamento. E eles, além de dar umas dicas aqui para nós sobre como a gente pode reajustar, né, as nossas finanças aumentando o faturamento, eles trazem alguns estudos de caso. E eu trouxe aqui para vocês um estudo de caso que está aqui nesse livro para a gente ver como é que funciona. Por quê? Esse livro, a ideia dele é mostrar para a gente que é melhor a gente competir com qualidade. É melhor a gente competir com vantagens comparativas, não com vantagens competitivas como preço. É melhor a gente não cobrar mais caro, não cobrar mais barato, aliás, e melhorar a nossa qualidade do produto, melhorar o relacionamento com o cliente e cobrar mais caro. Porque assim a gente pode conseguir até mesmo o mesmo patamar de faturamento, né? E essa é uma estratégia que tem menos sacrifício, tem menos custos para se colocar em prática. Então, esse livro é muito bom. E a ideia, né, quando eles iam fazer a consultoria, era realmente melhorar o faturamento. Eram grandes empresas aqui, então a gente vai ter que adaptar, né, esse livro para o nosso caso, porque fala de grandes empresas, mas é a mesma lógica, né? As empresas contratavam esses consultores para ir lá e melhorar, né, que estava perdendo mercado, estava perdendo faturamento, estava perdendo lucro e precisava de melhora. E eles conseguiam melhorar exatamente nessa perspectiva de valor, que é a base de toda a economia, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Tá aqui nesse livro, que é o estudo de casos de uma empresa chamada Dakota, né? Que é uma empresa de dispositivos para testes industriais, maquinário, né? Utilizado em indústria.
E aí, eles desenvolveram, isso daqui acho que é um caso de, não vou lembrar a data, tá? Mas eles desenvolveram um medidor, medidor das condições das máquinas digital. E se utilizava muito um medidor analógico, tá? E aí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, então. Estudo de casa da Cota, né? Então, o produto é dispositivo para teste que eles criaram, né? É um dispositivo digital. E aí, as indústrias todas utilizavam ainda o dispositivo analógico. E esse digital aqui custava 15% mais caro, né? E aí, como é que entraria? Como é que esse produto entraria no mercado? Sendo que ele é mais caro e era uma novidade. Tava todo mundo acostumado já com dispositivo analógico. E estava todo mundo acostumado já com a maneira de fazer as coisas. Então, por que a pessoa trocaria a maneira de fazer as coisas? Ainda mais pagando mais caro, 15% mais caro. E aí esse produto não estava vendendo. Né? Eles não conseguiram ter o resultado que eles esperavam, apesar de ser um produto muito bom. Por quê? Porque era 15% mais caro? Será que é isso? Só porque é mais caro? Porque é difícil fazer o consumidor mudar de hábito? Não necessariamente. Os consultores que foram lá perguntar, que foram lá avaliar a empresa, né, essa empresa de dispositivos, perguntaram assim, olha, por que o seu produto é bom? Por que o cliente deveria comprar o seu produto? Por que o cliente deveria pagar 15% mais caro pelo seu produto? Né? Por quê? E aí os engenheiros responderam assim, não, porque o produto é bom, ele tem na verdade era 7. Tem 7 patentes. O produto é ótimo, tem 7 patentes. É exclusivo. E aí, essa foi a resposta dos engenheiros. Eles viam o valor no produto, os engenheiros viam um tipo de valor no produto, que era por ter essas patentes. Mas patente vende, né? O cliente liga para isso. Não estava vendendo com esse argumento de que o produto era exclusivo, que tinha patentes e tal. Então, os consultores propuseram fazer uma entrevista, né? Que a empresa fizesse uma entrevista com uma pequena amostra de clientes atuais e potencial cliente também. Então, eles separaram lá alguns clientes para ligar e para fazer uma série de perguntas para eles. Então, as perguntas que eram feitas para os potenciais clientes, era com relação à preferência, no preço que estariam dispostos a pagar, né? Para saber se os clientes realmente pagariam mais caro, 15% mais caro por esse produto digital, né? Porque é uma nova modo de fazer as coisas, então, quando se trata de mudar o hábito, é mais complicado, né? E aí fizeram a entrevista, ligaram lá para os clientes e fizeram a pergunta de maneira simples, né? Por que vocês gostaram do nosso produto? E a resposta surpreendeu todo mundo, né? Que a maioria não estava nem aí para as patentes. Então, aquilo que a empresa achava que era decisivo, que assim, não, nosso produto tem patente, nosso produto é premiado, nosso produto não sei o que lá, não era suficiente para fazer o cliente comprar, porque ninguém estava nem aí para patente. Ah, e daí? Tem patente, e daí? Me ajuda no quê? Ter patente vai me ajudar no quê, né? Os clientes se importavam mais com o fato de que, usando o equipamento, eles poderiam rastrear falhas antes que acontecessem, fazendo manutenção preventiva. Então, os clientes que compraram, eles gostaram, não das patentes, mas porque não precisava parar a indústria inteira para fazer as manutenções. Eles conseguiam fazer a manutenção antes da máquina pifar, antes da máquina dar problema, né? Ou superaquecer e parar, né? Então, eles conseguiam fazer isso com esse equipamento. E os engenheiros que desenvolveram o produto não sabiam, né? Ninguém sabia disso. A empresa que estava vendendo esses equipamentos não sabia disso. Não sabia desse benefício para o cliente, né? Então, os clientes não precisavam parar a produção e assim otimizavam seus resultados. Então, esse era o motivo pelo qual o cliente comprava e estava disposto até mesmo pagar mais caro por isso, né? Por esse produto. Esse era o motivo. E eles estavam mirando no errado, que era a questão da patente.
Então, eles descobriram que o produto deles, eles não sabiam, eles sabiam que era um produto exclusivo patenteado, né? Primeiro, aumentava a produtividade, né? O cliente gostava pela produtividade, porque reduzia custo de manutenção, né? E embora o produto aqui, esse medidor digital, ele fosse mais caro do que o analógico, 15% mais caro, ajudava a economizar. Então, economizava energia, economizava com manutenção, economizava com uma série de coisas. Então, veja a diferença agora, quando a empresa começou a vender, né, a equipe comercial começou a vender esse produto, esse medidor digital aqui, com esses medidores, com o seguinte argumento: olha, eu sei que o nosso produto é 15% mais caro, mas você, né, caso o cliente objetasse o preço. Aí que tem um porém. Porque muitas vezes o cliente não tá nem aí pro preço e a gente acha que ele tá achando caro. Às vezes o cliente tá pensando em outra coisa, tá pensando, será que eu vou usar essa roupa? Será que eu não sei o quê? Será que eu como mesmo essa pizza? Mas será que eu saio da dieta? E a gente acha que é pelo preço. E a gente vai lá e diz pro cliente, não, o preço vale. Aí fica lembrando o cliente do preço. Isso aí é muito complicado, porque, né, se o cliente objetar o preço, falar assim, tá muito caro, aí sim você faz o contra-argumento do preço. Agora, caso o cliente nem toque no assunto preço, não é você que vai tocar, né? Deixa pra lá. Se o cliente não, se essa não é a objeção, você não precisa lembrar o cliente que o produto é caro, né? Mas aqui no caso, a objeção era 15% mais caro, né? Falava assim, mas poxa vida, o produto de vocês é 15% mais caro, eu já tenho meu medidor analógico. Ele é mais barato. E aí o vendedor poderia contra-argumentar dizendo, não, mas 15% mais caro, mas você economiza pra caramba aí na sua empresa, você vai ter menos manutenção, vai ter menos risco, não vai parar a produção, etc. Então veja bem, né? Aí a pessoa acabaria ganhando dinheiro, ganhando produtividade, economizando, ou seja, essa economia que ele fazia aqui na energia, na manutenção, ele poderia utilizar para investir na própria empresa. Então, no caso, passaram a vender também dinheiro, né? Esse é um exemplo de vender dinheiro. Mas é isso, eles começaram a focar mesmo, o produto sendo 15% mais caro, eles começaram a focar nisso, no valor que o produto agregava para as pessoas, né? Que não era patente, né? Não era por ser patenteado. E aí conseguiram aumentar bastante a produção, as vendas deles e, consequentemente, o faturamento e o lucro, tá? Dei também um exemplo. Eu achei que eu tava aqui com o livro, mas eu acho que eu não tô com esse livro aqui, não. Que é... tô sim aqui do lado, que eu queria mostrar para vocês. Que esse exemplo aqui da joia está nesse livro aqui para quem quiser comprar, tá? Para ler. As Armas da Persuasão. Tem inclusive uma versão maior. Mas tá aqui nesse livro, só para vocês saberem de onde eu tirei, tá? Tem esse exemplo da joia, que é assim, tinha uma joalheria que não estava conseguindo vender as joias, né? E a dona da joalheria pensou assim, poxa vida, então para conseguir vender essas joias eu vou ter que vender mais barato. E ela mandou uma mensagem para funcionária dela para colocar as joias na promoção. Ela diz assim, coloca meio, né? Sabe quando você escreve meio, 1/2? Algo do tipo. Vende por meio, metade do preço, né? 1/2. E aí a vendedora achou que, né? A funcionária da loja achou que ela estava falando para vender pelo dobro. E foi lá e mudou as plaquinhas. Então, ao invés de 1.000, né? Ao invés de, por exemplo, de $200, colocou lá $400. Falou assim, só obedeceu, né? 2 vezes aqui. Entendeu que era 2 vezes mais e mudou o preço para 2 vezes mais. E aí, sabe o que aconteceu? Ela vendeu todo o estoque que estava parado faz tempo. E isso acontece por quê? Porque o cliente, né? Nós consumidores também, nós tendemos a associar preço com valor, qualidade com preço, né? Então, às vezes, quando a gente coloca um preço muito baixo,
Ao invés da gente conseguir, então estou falando preço muito baixo, tá? Assim, a gente quer competir, a gente quer colocar o preço abaixo das outras pessoas. Muitas vezes acontece o efeito rebote, o efeito contrário, né? Que é o cliente achar que o produto não tem qualidade. E aí fica complicado, né? Aí depois, para mudar essa percepção do cliente, é mais complicado, né? Então, acertar no preço é fundamental, né? O cliente acha que não tem qualidade ou ele acha que tem alguma coisa errada com o produto. Já aconteceu isso de eu estar no supermercado e ter um produto lá para vender pela metade do preço. Aí eu olho para o produto e digo assim, poxa vida, será que tem alguma coisa errada com esse produto? Porque se fosse bom, estaria vendendo, não precisaria estar na promoção. É assim que funciona a nossa mente, né? Se fosse bom, estaria vendendo tudo e não estaria na promoção. Então quer dizer que não é bom, ninguém tá querendo comprar. E se ninguém, né, tá sobrando, por isso que eles estão botando promoção. E se ninguém tá querendo comprar, eu que não vou arriscar, né? O produto deve ser ruim. Então, a gente às vezes acha que competindo com o preço vai ser a coisa mais fantástica, mas na verdade é o contrário. Muitas vezes acontece o contrário. Na verdade, nós diminuímos o preço, o valor do nosso produto, a percepção de valor. Então, acertar no preço é fundamental. E por que eu quis focar tanto nessa questão do preço dessa forma? Porque muito conteúdo você vai achar por aí falando e ensinando sobre calcular o preço. Como é que calcula o preço? Normal, né? Até tem ali no site, inclusive, tem um livro também, se vocês quiserem consultar. Mas o principal é como é que a gente faz com que o cliente pague esse preço. Porque por mais que a gente calcule o preço impecavelmente bem, o cálculo tá perfeito, né? Tá muito bom, o cálculo tá perfeito, a gente conseguiu fazer tudo perfeito. Se o cliente não quiser pagar, ele não vai pagar. Ponto. Esse que é o problema, né? Então, como é que a gente faz para o cliente conseguir querer pagar? Essa é a habilidade mais importante. E ela está, sim, relacionada a vendas. Aliás, qualquer finanças, né? Qualquer parte das nossas finanças está interligada com outras partes. A gente não pode ver a empresa assim quebrada, né? Então, é isso a aula de hoje. Pessoal, para finalizar aquele assunto, gostaria realmente de ter feito essa aula ao vivo para a gente poder... ter podido conversar mais sobre o negócio de vocês, mas infelizmente não deu por causa da internet, né? Mas enfim, até a próxima aula que eu vou gravar outra.